Caros irmãos, boa noite. Boa noite não, muito boa noite, né? Muito boa noite. Estou usando aqui, pegando o gancho já em Eldon, que é o animador. Não notei muito ele cantando, mas ele realmente é o homem que faz a coisa acontecer e não paga ninguém. Vai espalhar, viu? Nós sempre, inicialmente, gostamos de agradecer esse momento de estarmos aqui na noite de hoje. É para nós um motivo de muita alegria. Existem alguns semblantes que a gente só vê vindo aqui no nosso lado. E eu gosto muito de apertar a mão de todo mundo, de cumprimentar todo mundo. Desculpe se alguém aqui eu não pude falar ainda, mas nós estamos em campanha, né? E quando nós estamos em campanha, a gente tem que falar com todo mundo, apertar a mão de todo mundo. É claro que a campanha é aquela que nós nos propusemos, que é exatamente a campanha do tema da noite de hoje. A busca do homem integral, a busca da autoconsciência. Então, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós permutamos, quanto mais nós trocamos essas energias boas, mais nós nos aproximamos dessa compreensão. Isso faz parte do processo também do desafio. Então nós rogamos a Deus que continue nos envolvendo na noite de hoje. Nós tivemos essa maravilhosa apresentação musical, né? Que eu pelo menos me senti muito elevado, muito bacana. Nós tivemos nossa prece inicial também com a intenção de que estejamos todos aqui de fato, porque muitas vezes a gente vem para o centro, né? Mas vem só o corpo físico e a cabeça fica alhures, como diz Zé Bonitinho, né? Algures e alhures pelo meio do mundo. E a gente acaba perdendo a oportunidade do agora, a oportunidade do momento em que nós nos encontramos. Então, que nós possamos sair daqui logo mais fortalecidos para a prática do bem, o amor ao próximo, e com aquela sensação sempre nova, que nós sempre desejamos isso, é uma pretensão nossa, que possamos sair daqui sempre com aquela sensação de quem aprendeu algo a mais, de quem pôde acrescentar algo ao entendimento, ou quem pôde colocar um tijolinho a mais na construção espiritual que nós temos. Eu fico muito feliz quando, depois da nossa conversa toda, alguém comenta pelo menos alguma coisa que a gente tenha conversado naquela noite. Um item apenas, de tantos que a gente propõe, nós já imaginamos que foi um bom começo, né? Um bom começo. Caros irmãos, nós estamos na noite de hoje tratando a respeito desse homem integral. Um homem integral que é uma busca humana, é um sonho humano, é uma necessidade, porque está anexada, está conectada a uma condição natural que todos temos, que é de evoluir. Dr. Jorge André, ele propõe que nós tenhamos em nossa estrutura psíquica impulsos evolutivos, que ele chamou de impulsos psissexuais, porque ele propõe na sua obra que da nossa estrutura de evolução, as energias sexuais também estejam associadas a esse progresso. O homem integral, ele não é exatamente o homem perfeito, não é a mesma coisa do homem perfeito. Homem perfeito é uma coisa e homem integral é outra, porque se a gente estivesse falando do homem integral como um ser perfeito, nós estaríamos negando a condição eterna de evolução. Então, como nós estamos sempre progredindo, por mais que a gente consiga vislumbrar um espírito mais avançado, ele ainda aí estará em evolução. Portanto, a condição do homem integral é a condição de processo, é mecânica de ação. Então, nós estamos buscando o homem integral o tempo todo, procurando o homem integral. Na década de 80, isso teve um enlevo maior, a psicologia principalmente, e depois na década de 90, com o surgimento da psicologia transpessoal, que deu assim aquele enfoque maior da ciência, da busca do ser humano de ser mais integral, buscado e tal. Porque os irmãos sabem que ciência e religião tiveram um probleminha lá no passado, e esse probleminha acabou redundando num apartheid, né, entre ciência e religião. Até hoje, não sei se vocês aqui que são do ramo da ciência sabem, quando a gente fala na ciência espírita, a gente ainda vê uma carinha virando, um beicinho, né, virando para um lado e para o outro, querendo dizer que nós, por mais que tenhamos essa definição de espíritas, por ser uma ciência, que foi a definição que Kardec deu em uma viagem que ele fez em Lyon, em 1868,
ele definiu naquela época o espiritismo como uma ciência de consequências filosófico-religiosas, muita gente ainda acha que não, né? Que nós somos apenas uma tentativa, uma busca, uma pseudociência, enfim. Mas, pelos conceitos que a ciência tem, o espiritismo é de fato uma ciência de investigação, e o resultado da investigação foi esse que nós temos, que é a busca de um homem mais feliz, de um homem mais pleno, de um homem mais ajustado ao meio em que ele vive. Porque o homem integral, caros irmãos, nada mais é do que a criatura que descobriu que existe uma lei que reina na natureza, uma lei natural, uma lei divina, imutável e irresistível. Quanto mais nós nos aproximamos dessa lei, diz o Livro dos Espíritos, mais nós estamos em harmonia com tudo e com todos. E quanto mais nós nos afastamos dessas leis, quanto menos compreendemos, quanto menos nos conscientizamos dessas leis, mais nós nos afastamos e mais complicamos a nossa vida. Parece muito fácil, né? Então você se ajusta às leis, compreende as leis e ela vai fazendo com que você viva melhor. Uma das primeiras necessidades do homem integral é cuidar do corpo físico, né? Os irmãos sabem muito bem que se existe uma matéria que nós temos que dar conta dela, chama-se a nossa matériazinha. Tem umas que estão meio assim, avantajadinhas, né? Outras mais sequinhas, outras sem cabelo, mas é a nossa matéria essa, né? Às vezes quando a gente vai num velório, vê aquela matéria esticada ali, né? E a gente fica olhando, meu Deus, como foi importante essa matéria. Hoje não é mais, né? Agora acabou-se a importância dela. Tá só aquela carcaça. Eu tive num velório que a mãe do rapaz que tinha desencarnado disse: tá vendo aí seu amigo? Eu digo: não estou vendo mais não. Ela: tá aí ele, ó, tá aí, tá ele. No caixão, meu filho, esse é o seu amigo. Ele tá meio deformado, a pancada foi muito seca, o acidente foi muito grave, ele perdeu um pedaço aí do cérebro, mas é ele, olha o rostinho dele. Eu digo: não, eu estou reconhecendo que é o corpo dele, eu só não estou vendo ele aí, eu só não estou entendendo que é ele que esteja aí. Aí está só a matéria que deu a possibilidade dele estar entre nós, mas agora não é mais nada, é só matéria, não é mais coisa nenhuma. Todo mundo sabe que o nosso corpo foi feito à nossa cara, não é? Tem gente que está muito insatisfeita. Hoje em dia a gente vê as plásticas aí mudando geral, né? E antigamente eram só as mulheres que levantavam a carcaça, né? Mas agora nós temos notícia de homem colocando peito, homem colocando os muque assim, esse negócio, né? Aí bota um silicone por aqui, fica aquele negócio que não pode ver um alfinete em tempo de estourar. Mas então tudo de inconformado com o corpo físico. O corpo físico que foi a cara da gente, né? Cristina gosta de que eu comente que naquela noite de lua, naquela noite enluarada, o pai inspirado, porque no livro Reencarnação, no livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Segismundo, diz que Segismundo estava desanimado. Não sei se vocês leram o livro Missionários da Luz. Estava se preparando a reencarnação de Segismundo, mas comentava-se que Segismundo estava desanimado. Um homem desanimado. Um homem desanimado não tem reencarnação com um homem desanimado. E foi preciso utilizar um dos filhos, né, que recebeu a inspiração. Papai, mamãe, vamos rezar hoje todo mundo junto? E no momento em que aconteceu essa prece, aí ele se animou mais e tal, porque Segismundo, o espírito que iria reencarnar, bem que poderia ser um nome mais simpático, né? Segismundo dá a entender um negócio mais estranho, né? Assim, mais da limpeza urbana, negócio. Mas enfim, Segismundo era adversário do pai, daquele que seria seu pai. E toda vez que o pai dormia, e vocês sabem que antes de reencarnar, você já ronda a casa, né? Mamãe, por exemplo, quando ela começa a sentir, sonhar com um menino novo e sentir cheiro de fralda, ela já fica dizendo: meu Deus do céu, quem é que vai engravidar? Fica vendo logo as sobrinhas, as netas, que estão namorando assim, muito, né? Assim, demais. Aí diz: será, meu Deus, que vem um menino aí? Mas é fatal, não tem jeito, né? Porque o espírito, antes de iniciar a reencarnação propriamente dita, o primeiro estágio é essa aproximação. Então, o Segismundo, como era adversário, ou tinha sido inimigo, ou tinha um mal entendido, no mínimo, com o seu futuro pai, quando ele começou a rondar a casa, o pai, quando se desdobrava no sono, os espíritos superiores diziam: olha, esse rapaz aí aceitou reencarnar aqui na sua casa, tem todas as variáveis que ele precisa, desde a genética, desde as condições psicossociais.
Ele tem tudo que ele precisa para o seu crescimento. A contribuição genética sua, N, da sua esposa, mais N, 2N, é tudo que ele precisa para ele poder avançar, para ele poder crescer. E ele corria. Quando viu o Sigismundo, acordava dizendo que estava tendo um pesadelo. Estava desanimadinho. Aí foi preciso, os espíritos até comentaram, coisa que a gente vai ter que estudar mais para frente, que o desânimo dele estava afetando a estrutura cromossômica. Todo mundo sabe, se não sabe fica sabendo agora, também faz parte da percepção do homem integral, que o gene, aquela estrutura fantástica que traz as características que nos vai dar a condição futura, desde o nascimento até as chamadas congênitas, o gene é sensível à estrutura psíquica. Por isso que quando aquele espírito que está rondando a casa se liga naquele momento ao futuro reencarnante, já vai imprimindo tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele sente, tudo que ele precisa. Por isso que o corpinho da gente vai ficando a cara da gente. Por isso que o corpo da gente é tudo que a gente precisa. Eu tenho um amigo que ele dizendo, se eu queria tanto ser mais alto, né? Ele deve ter assim 1,45 m mais ou menos. Inclusive conseguiu até isenção para comprar carro mais barato. Eu digo, rapaz, disseram que ele não alcançava os pedais, aí o carro tinha que ser um carro especial e tal. Ele disse, eu queria tanto ser mais alto. Eu digo, você queria jogar basquete? Ele disse, não. Eu digo, você queria tirar coco sem subir em escada? Queria espanar o teto sem precisar de um... O que é que você queria? Ele disse, não, eu só queria ser mais alto. Eu digo, rapaz, se conforme, rapaz. Você é desse tamanho porque você precisa ser pequeno. Tem gente que quer ser fortão, mas não quer levantar peso, né? Chega em casa, bota os pés em cima da cadeira e a mulher fazendo as coisas para cima e para baixo, e a mulher, e aí? E aí eu sou só fortão assim, mas eu fui falar num centro espírita um dia desse, e quando eu cheguei lá, a mulher disse, você que é Hércules? Eu digo, pois não, é Hércules. Ela disse, a gente estava esperando um homem, ela disse. Eu digo, minha senhora, já ouviu falar como bodega aqui? Tudo de um homem tem aqui. Tudo de homem tem aqui. Mas a senhora queria uma pessoa para fazer a palestra ou para derrubar o centro? Porque se a senhora quer um cara realmente forte, eu imagino que seja uma reforma aqui, né? Aí ela disse, não. Eu digo, não, porque se quiser, eu sou do ramo de máquinas. Eu posso trazer uma escavadeira aqui, eu mesmo opero, eu derrubo tudo, com a força de Hércules, pode ficar tranquilo. Porque depois que Pascal inventou a hidráulica, e com a hidráulica a gente multiplica a força da gente, e eu posso derrubar tudo aqui, fique tranquilo. Quer dizer, o nome Hércules, papai quando colocou esse nome em mim, disse, meu filho, você reclama muito desse nome. Eu digo, não pai, eu reclamo porque hoje eu sou forte, hoje eu sou gordo, mas a minha vida inteira eu sempre fui só o projeto, né? Todo mundo dizia, esse menino ainda é uma gaiola, ainda não chegou a ser uma construção propriamente, né? Hoje eu peso 80 quilos, imaginem, e eu pesava 55 quilos, quem me conhece, né? Tempo antigos, a federação, tem gente que nem me reconhece, me vê e diz, que bochecha é essa? Eu digo, é a que eu preciso. Na revista Seleções, eu encontrei uma história interessante de uma jovem que se candidatou o pai dela era inglês, né? Aqueles inglesões, olhos azuis e tal, e casou-se com uma indiana, né? Naquela época da ocupação inglesa lá, e nasceram 3 filhos. Aí, 2 com os olhos azuis, e ela, essa menina da revista, com os olhos amendoadozinhos pretos. E ela queria tanto ter olhos azuis. Ela dizia que o pessoal chegava na casa dela e dizia, que menino lindo, que menino lindo. Aí tem essa outra aqui também, né? E sim, essa aqui é daqui também, essa também é filha. Ela dizia que vivia aquele drama, disse, eu queria tanto ter tido olhos azuis. Por que o papai economizou na genética em mim? Me deixou com esses olhinhos pretos. Mas o que aconteceu é que ela foi crescendo, tornou-se médica, muito inteligente. E ela já envolvida com essas atividades em outros países aí, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, enfim, coisas do gênero. Quando ela chegou numa determinada cidade lá perto, lá de Sri Lanka e tudo, aí o rapaz que coordenava disse, mas você é médica, você é filha de inglês, com uma indiana e com esses olhinhos, você é perfeita para essa missão. Parece que foi Deus que colocou uma pessoa como você, com suas características e com o seu entendimento, para desenvolver essa tarefa. E ela comentando na revista Seleções, será que eu nasci para isso? É claro que nasceu para isso. Então, o corpo da gente, ele é ajustado, né? Ele é preparado para ser o que você precisa. Ele tem o que você precisa. Agora, é claro que ele precisa ser cuidado.
Não pode, né? Você sair, se quer ser uma pessoa que entende a natureza, que se relaciona bem com todo mundo, que quer ser uma pessoa saudável, como é que você pode esquecer de cuidar do seu corpo, né? Lá na federação, uma vez tinha uma amiga nossa lá que sumiu uns tempos, e quando ela reapareceu, ela era muito, muito loura. Nessa época, as mulheres pintavam o cabelo totalmente de louro. Era mais em conta, na farmácia, aí tudo louro, né? Hoje tem luzes, né? Só luzes, né? Luzes, né? Se é loura, ninguém sabe mais, né? Já tá mais, ninguém sabe mais se é uma loura, assim. Tem loura que vai indo, depois cansa, né? Agora tô morena. Agradece o marido, que olha pro lado e diz, opa, é uma loura, opa, é uma morena, e vai tendo aquela ilusão, né? E tarará. Mas ela reapareceu de um jeito estranho, porque ela já tinha 4 dedos de cabelo preto, assim, de cada lado, ó. Aquilo é depressão séria. Porque deixar o cabelo ficar daquele jeito vencido, comentas por aí que com um bom cartão de crédito e um salão de beleza não tem depressão para mulher. E dizem, né? Eu não sei se é verdade isso. Chega num salão, um cartão de crédito liberado, daqueles bons. Homem, não tem show depressão, né? Aí eu disse, minha senhora, a senhora está muito sofrida, ela dá para notar, não é? Eu digo, dá para notar sim. E a senhora, mas é muito sofrimento. Ela disse, muito sofrimento. Fui largada, meu marido foi-se embora e tô eu aqui acabada. Aí eu me aproximei dela, quando eu dei um abraço, ela não estava assim muito... como é que a gente diz que não está cheirosa? Gentilmente. Não vou dizer que a mulher está fedendo, né? Que isso aí também, né? Ela está assim... desagradável. Eu não sei nem o nome da mediunidade que sente cheiro até hoje, né? A gente chama de sensitivo, mas deve ter um nome lá. Então, eu cheguei perto dela, quando eu abracei, eu digo, inclusive, a senhora tem cuidado, assim, dos seus asseios? A senhora tem tomado banho? A senhora tem tomado banho? Aí ela disse, pra quê? Eu digo, realmente vai sujar, para que lavar, né? Aquela história. Se vai ficar suja amanhã, para que lavar hoje? Eu digo, realmente a senhora faz sentido. Essa trabalheira não tem muito sentido. Mas por que a senhora está se largando desse jeito? Por que a senhora está se descuidando desse jeito? Porque eu estou sofrendo, meu filho. E se eu me arrumar, se eu me ajeitar, como muita gente pede, todo mundo vai pensar que eu estou na boa, que eu não estou sofrendo. E eu quero que as pessoas vejam e saibam que eu estou sofrendo. Eu digo, e se destruindo também. Porque essa matériazinha que a senhora tem é uma matéria que a senhora precisa para dar conta de uma pessoa que entende por que está na Terra. A sua matéria, a matéria que lhe reveste, você presta conta dela sim. Ela é a sua cara. Ela entende, tanto é que a gente, quando faz os estudos da interferência do espírito sobre a matéria, a gente acaba entendendo que os dois são íntegros. As influências da matéria afetam o psiquismo e as ações do psiquismo afetam a matéria. O caminho a intimidade é completa. Quando o Criador começou a fazer tudo, fez espírito e matéria junto também. Vem lá do passado, do fluido cósmico universal, lá do princípio, a intimidade entre espírito e matéria. Então, o ser humano integral, ele tem que cuidar do corpo físico dele. Ele tem que dar atenção, tem que se manter, acordar direitinho, fazer sua ginástica, né? Mesmo que esteja tristinho, mesmo que esteja depressivo, vá na marra, não é? Cuide. Eu encontrei um rapaz um dia desse depressivo, eu digo, aí, a ginástica? Parei, eu digo, volte, não é? A barba estava meio vencida, eu digo, ajeite esse negócio aí, rapaz. Essa senhora, para encurtar a conversa, ela pintou o cabelo de novo, certo? Tomou aquele banho, ajeitou, sapecou-lhe perfume, e como ela tinha perdido 15 quilos por causa da depressão, o marido quis ela de volta. Ó, coisa boa. Ela disse, agora é ele que está rastejando atrás de mim, porque eu estou magra, né? Estou cuidada, estou bonita. Eu digo, olha aí, tá vendo coisa boa? Se ela estivesse naquele estado de 4 dedos de cabelo preto, ele ia dizer o quê, né? Ia querer essa mulher acabada desse jeito. Agora, e deu até certo, né? No caso lá, eles voltaram, tudo, que é um fenômeno interessante, esse fenômeno de voltar. Mas o ser humano, o homem integral, ele também tem outros desafios. Os irmãos sabem que nós temos 3 estruturas dentro da gente bem definidas. Nós somos pensamento, não é? Que é uma coisa que faz parte da nossa estrutura cerebral, e como consequência de pensarmos, nós sentimos e nós agimos, nós queremos, nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos apelos. E aí é que é o grande problema, porque o entendimento intelectual, nós somos mais ou menos cracões nisso. Haja visto o tempo que nós passamos trabalhando o QI. O menino mais inteligente, o menino mais sabido. Eu, na minha infância, eu passei por vários testes de QI.
pessoal lá de casa gostava dessas coisas, sabe? Aí vamos ver quem o QI é maior. Aí lá em casa tinha um ranking, papai era o número 1, eu era o número 2. E aí eu já olhava assim, eu digo, o pessoal aí do QI aí, né? Pessoal aí do QI mais baixo. Mas toda vez que tinha uma engenhoca, tinha uma coisa para se desenvolver, chama Hércules, tinha esse defeito, né? Um trinco da porta quebrava, vai Hércules. Quebrava um fio do ventilador, vai Hércules. Só tinha esse probleminha, né? Aí tinha um problema no carro, tudo era para cima do quem tinha um QI bom. Era o cara que era inteligente. Eu me lembro que eu fiz um psicotécnico na carteira de motorista, e a psicóloga que fez a avaliação disse, menino, eu nunca tinha visto um negócio desse. Que psicotécnico bacana. Eu digo, e foi? Ela disse, você tem um QI muito bom. Eu digo, opa, que beleza. Nunca me orgulhei disso, podem ficar tranquilos que isso aí nunca me animou muito não. Porque no colégio eu nunca fui fantástico, nunca tive esses notões, assim, nunca fui aluno muito bacana. Então eu achava que esse negócio de QI era muito mais bobagem. Porque tem gente que pega aquele cubo mágico, já viram um cubo mágico? Pega aquele cubo mágico, tampa os olhos e mexe daquele jeito, mexe com as mãos para trás e consegue colocar o cubo mágico todinho certinho. E eu não consigo nem fazer 2 faces do cubo mágico. Tem charadas, tem contas. Hoje mesmo colocaram um na minha mesa. Vai, descobre essa aí. Né? Aquelas charadas matemáticas que eu não vejo nem a cor, não sei nem para onde vai. Desafios de geometria simples, que eu não sei nem por onde começa. Então, o QI sempre foi muito valorizado, mas não significa tudo. Depois disso, agora na década de 90, surgiu o QE. Começou a se tornar importante a percepção da inteligência transvestida em emoção. Vamos entender. Não existe exatamente inteligência emocional. Existe inteligência. A emoção é uma consequência da inteligência. A inteligência é quem domina tudo, é quem faz tudo. Agora, ela tem uma vertente que cuida do aspecto emocional. Então, nós somos também emoção, tá certo? E é nesse ponto aí que nós normalmente nos perdemos. Porque nós não temos muito domínio nesse setor. Nós temos muita dificuldade em controlar nossas emoções. Fiz uma palestra um tempo desse só sobre paixão, os crimes passionais. E eu fui ler sobre uma senhora escreveu um livro só sobre crimes passionais, e eu tive que traduzir aquele livro para o nosso entendimento. Aquele Lindomar Castilho. Quem foi aqui que um cara disse que sabia a música de Lindomar Castilho? Max? É você que sabe. Que era um cara que sabia a música. Que eu fui dizer que eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não volta mais, não é dele não. Você é doida demais, parece que é essa, né? Não tem nenhum especialista em Lindomar Castilho aqui na noite de hoje, pelo amor de Deus. Lindomar Castilho tinha uma namorada muito nova, né? E tal, aí um belo dia ele chegou em casa, suspeitando, essas suspeitas bobas, coisa da cabeça da pessoa. Ele chegou em casa e de repente teve um desentendimento lá com a mulher e assassinou. E depois de já ter cumprido 15 anos de cadeia, conseguiu aquela progressão e tarará. E se vendo livre, foram fazer uma entrevista com ele. Lindomar, o que é que você aprendeu com tudo isso? Um crime de paixão, você estava apaixonado, descontrolado emocionalmente. Ele disse, pois é, eu recomendo às pessoas que contem até 10. Que quando tenham um impacto emocional, respire, conte, se 10 não der, pule para 20, pule para 50. Tem gente que fica contando muito tempo, se levar a sério essa questão. Depois soube-se que o nosso cérebro, ele tem atalhos, que nós chamamos em mecânica de bypass, atalhos. E o atalho mais sério que nós temos é o atalho através da amígdala cerebral, que foi responsável pela nossa sobrevivência na época das cavernas. Porque na época das cavernas a gente não podia ficar pensando não, Kleber. Eu olhava para você e como não tinha linguajar, a gente fazia só assim. Aí Kleber, traduzindo para vocês em ugaúguês. Eu dizia, Kleber, você está sentindo um cheirinho de tigre dentes abre? E Kleber dizia com essa língua dele, rapaz, eu não sei se é tigre dentizado, não sei se é onça. A gente já estava morto. Era uma cheirada e uma carreira na época, porque nós tínhamos um atalho, esse atalho que era vivo, o atalho da amígdala cerebral, que você era preparado instantaneamente para correr ou para lutar. O sangue fugia de onde ele estivesse e ia para a musculatura. Por isso que quando uma pessoa tem assim uma reação pró-violência, vamos dizer assim, ela normalmente a musculatura dela se enrijece, porque rapidamente ela sente, só depois é que ela vai pensar. A velocidade comparada é mais ou menos de 1 para 10, por isso contar até 10 seja uma boa ciência. Você primeiro sente, rapidamente sente,
Depois é que você vai ter o pensamento. Eu contei aqui da última vez que eu tive, quando lá em casa era só uma televisão. Lembra desse tempo que era só uma televisão na casa da gente? E aí sim, quem tinha o controle remoto, mandava. Hoje cada um uma televisão, cada um vai assistir o seu, né? Não tem mais quem mande não. Cada um manda na sua televisão. A gente tudo na sala assim, deitado, sabe? Obrigado a assistir novela das 8. E mamãe sentada aqui com um pezinho doente. Lembraram da história? Um pezinho doente, mamãe. E vocês sabem quando a pessoa está com uma coisa doente, todo mundo puxa aquela coisa, né? Um amigo nosso estava com o ombro doente aqui no Mido, que eu passei, e aí, rapaz? Ele disse, rapaz, você bateu no meu braço doente. Eu digo, é porque ele estava doente. A gente bate logo no que está doente, né? E mamãe com a perna machucada, sentada assim. Aí a gente foi chegando, lá em casa são 6, então dá para encher uma sala, né? E tem mais os amigos, visitas, as namoradas das minhas irmãs, os namorados e tal, vem chegando aquele povo. E mamãe sentada aqui com o pezinho doente, eu me deitei, assim, né? Bem em cima do pezinho doente de mamãe. Mamãe aplicou um desses golpes de MMA no meu pescoço, aqui, né? Ela com o pé doente esse de esquerdo, o direito eu diria no linguajar do motorista que ela debreou, porque freio é um negócio que você freia aos poucos, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter um carro normal e dirigir um carro automático. Você confunde o freio com a embreagem, aí dá aquela freadona, brusca. Mamãe não pisou aos poucos, não. Ela pisou tudo, ela debreou, ela pisou na embreagem. Rapaz, quando eu dei um grito, né, ela fez, ai meu filho. E olha que eu sou o filho querido de mamãe, viu? É bom que se anote. Ela diz a todo mundo que nunca teve desentendimento comigo e eu faço por onde, né? Estou no supermercado, ela liga, traga leite. Aí quando eu já passei da fila, ela liga de novo. E guardanapo, eu volto para comprar o guardanapo. Querido, lindinho, sorridente. Volto 4, 5 vezes para comprar tudo que ela quer. Então eu sou o filho querido dela. Aí quando eu disse, mamãe, o que foi isso? Ela disse, meu filho. Deu a resposta de Chaves. Foi sem querer, querendo. Eu não queria pisar em você não, meu filho, mas doeu, não é? Então o atalho. Ela recebeu o atalho da amígdala, o retorno. Divaldo, quando fez uma palestra sobre não violência aqui, ele contou quando entrou no elevador Lacerda. Aí o cara pisou no pé dele, aliás, ele deu uma cotovelada, ele disse, né? Aí ele disse que preparou o cotovelo. Aí quando armou assim, aí lembrou da palestra, lembrou dele, lembrou de tudo, veio o pensamento depois. Enquanto o cotovelo estava armado, deu tempo ele contar até os 10 que a gente está falando. Porque o cérebro da emoção veio rápido. Logo, quantas vezes nós não somos escravos disso, né? Quantas vezes esse sentimento não nos prende no passado? Gente que está na cadeia, as visitas que a gente fez à colônia penal, a conversa que a gente tinha com o pessoal era só isso. Tinha um rapaz lá que ele dizia, Hércules, eu não matei ninguém. Talvez só o Espiritismo me explique. Eu não vi nada. E eu me lembrei do livro de Daniel Goleman, né, Inteligência Emocional, quando ele trata do sequestro emocional. É quando você aciona circuitos que você não vivenciou da emoção e de repente você escurece, você apaga tudo. Quantas pessoas não são assim? Diz, não, eu estava indo, quando ele soltou uma palavra para mim, eu ceguei. Esse ceguei nada mais é do que um avanço da estrutura neuronal na direção da amígdala cerebral. Então, rapidamente você vai ter um impulso que, com grande probabilidade, vai ser equivocado. Porque toda decisão que você tomar sob estresse, em cima do circuito, correr ou lutar, você simplesmente vai ser um animal. Não vê minha mãe pisando no meu pescoço daquele jeito, do filho querido dela? Imagine o que é que a gente não faz no momento em que você permitir que as emoções tomem conta de você. Então os instintos estão lá, diz Allan Kardec, né? Nós jamais vamos nos afastar dos instintos, eles estão o tempo todo dentro da gente. O máximo que você pode fazer é superá-los pensando, mas o pensamento vem devagarzinho. Então, quando foi lançada a história da inteligência emocional, foi muito bem-vindo. Porque quando a gente pega a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta às entidades superiores qual o caminho mais rápido da gente avançar espiritualmente, recebe uma resposta muito rápida. Conhece-te a ti mesmo. Em outras versões, um sábio da antiguidade vos disse. Conhece-te a ti mesmo. Se autoestude, volte para dentro de você. Compare o que você pensa. E nessa mesma questão, Santo Agostinho dá uma resposta que todos nós espíritos já conhecemos, já debatemos, já desmiuçamos, que é uma proposta de você fazer uma autoanálise do seu dia.
E se você tiver um problema de autodesculpa muito forte, porque às vezes a gente diz assim, não, eu não ajudei fulano porque ele não merecia não. Ou então não ajudei fulano porque ele devia entender que eu não tinha esse dinheiro todo. Ou então não ajudei fulano porque muito ocupado, não é? Muito atarefado, então não podia ajudar. Então nós inventamos desculpas para escapar. Mas o Santo Agostinho diz, se coloca no lugar do outro. E como é que se chama isso? Coisas da psicologia, empatia, que é outra característica que o homem integral tem que ter. Ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro, não é? Será que quando a gente para no sinal assim e aqueles meninos, aqueles jovens vêm cutucar os nossos vidros na tentativa de alguma coisa eles estão agindo, alguma coisa dali, será que naquele momento nós conseguimos entender o drama de uma pessoa daquela? Num sopão que a gente participa, a gente passa ali pelo centro da cidade e saem os nossos irmãos travestidos, né? Aqueles nossos irmãos transformados sexualmente. Quando eles vêm para o claro, parece que a gente está naquelas regiões umbralinas, aqueles seres deformados perispiritualmente. Não tem um que tem o rosto correto. Eles mesmos injetam o silicone para formar a maçã do rosto, né? Para tentar dar os traços da feminilidade. Então, eu não sei com que tipo de autoavaliação eles fazem, mas você se assombra no escuro, na meia luz, você não vê quase nada. Mas quando eles vêm pegar a sopa, né, quando eles vêm se aproximando, aí você vê realmente a transformação. Como é a vida de uma criatura daquela? Estigmatizada, fugida, não pode ter um emprego, não pode andar no meio da rua. Um dia eu ia passando com meus filhos, vinha passando um irmão desse, e os meninos ensaiaram o que quer que fosse. Eu digo, olha aí pessoal, vamos ter um pouco de calma. Isso é uma provação muito grave e muito séria. Antes de vocês terem qualquer atitude de brincadeira, se coloquem no lugar deles, isso chama simpatia. No momento em que você começa a se projetar na direção das minorias, principalmente, como Jesus fazia, Jesus era doido por uma minoria. Jesus gostava de ver as pessoas que sofriam isoladas do sistema. Tanto é que ele puxou para perto de si e disse, vinde a mim todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados. A maioria é que não era. O povão é que não era. O que está com todo mundo é que não era. O que torce Flamengo e Corinthians não era. Eu, por exemplo, torço Alecrim, sofredor, né? Eu sim, sou uma minoria. Às vezes quando eu digo, eu torço Alecrim, o cara faz... eu digo, não ria não. Eu sou minoria, se coloca no meu lugar, sofro, não é? Então, no momento que você vai se projetando na direção do outro, você no mínimo se queda. No mínimo você volta a olhar para dentro e você diz, eu, nessa mesma circunstância, nessa mesma vida, eu não sei o que seria de mim. Quantos de nós temos essa ousadia de criticar a pessoa que se suicida? Como é que fulano fez isso? Como é que fulano teve coragem de fazer uma besteira dessa? Ave Maria, como é que fulano fez isso? Uma amiga nossa, recebendo passes sucessivos lá na federação. E o que foi e o que não foi, perturbada mais de 3 dias. Ela soube de um suicídio na frente da casa dela. Ela morava próximo à federação. Na calçada da casa dela, ela soube do suicídio e soltou essa frase. Como é que ele fez uma besteira dessa? Quando ela terminou de dizer isso, entrou numa perturbação terrível, passou uns 8 dias perturbada, 4 dias gravemente perturbada, porque automaticamente ela atraiu a entidade para próxima dela, e a entidade perguntava, o que é que você fez por mim? Será que no meu lugar você não faria pior? Não teria se matado um pouco antes? Quantas noites eu passei lutando contra o meu problema, contra a minha dor? Aquela mulher adúltera na época de Jesus, quando Jesus disse, quem estiver sem pecado atira a primeira pedra, quem lê a boa nova sabe. Pedro chegou para ele, Senhor, a mulher era adúltera, não merecia ser apedrejada. Ele disse, você sabe o quanto ela lutou? Você sabe o quanto ela resistiu? Você estava lá para auxiliá-la? Então o que a gente tem que pensar no mínimo é assim, onde é que eu estava que não fiz nada por esse meu irmão? Onde é que eu estava tão poderoso, tão cheio de vontades, tão correto, tão cheio de opiniões e de julgamentos? Por que que você não pensa? Onde é que eu estava na hora que fulaninho tentou isso? Por que que quando ele passou o mês passado lá em casa e ele estava já visivelmente perturbado, você não olhou para o olho dele? Por que que você não chamou ele para conversa? Por que que você não gastou um tempinho com ele? Vendo a perturbação, vendo o desânimo, vendo a forma como ele estava conduzindo a vida com essa tristeza toda. Por que que você não introduziu alguma coisa, algum bom ânimo na vida dele, algum bem-estar? Não chamou para perto de você, você não é feliz, você não é animado?
Então por que você não chamou ele para perto de você? Então o homem integral, ele é empático. Ele tem a propriedade de perceber as outras pessoas, porque ele olha o ambiente, ele olha para si mesmo, tem que manter a harmonia entre a sua própria condição, entre quem está em derredor e o próprio Criador. Por isso que ele tem que cuidar do físico, como a gente falou, ele tem que cuidar do psicológico, do emocional, da memória, né? da inteligência emocional, dos seus sentimentos, pastorar os sentimentos. Caros irmãos, o homem integral é interessante, esse desafio. Porque no momento em que você recebe uma ofensa, e essa ofensa lhe afeta, você tem que parar para pensar por que aquela ofensa lhe afetou. Quando você tiver aquela pessoa antipática, que tem a habilidade de lhe incomodar, só ela lhe tira do sério, pare para pensar o que é que ela tem para conseguir isso. De onde é que ela tirou? Deixa aqui. De onde ela tirou essa habilidade de lhe incomodar? Ninguém lhe incomoda, só ela que lhe incomoda. Lá em casa eu tenho um irmão mais jovem que não se dá com mamãe de jeito nenhum. Aí ele disse: mamãe não fala com você como fala comigo. Presta atenção como é que ela fala comigo, é bem diferente. Aí eu disse: se você prestar bem atenção, você vai ver que é exatamente igual. Ela fala com você do mesmo jeito que ela fala comigo. Agora só que você reage diferente. Você já pensou por quê? Você já pensou por que essas emoções encontram um eco negativo dentro de você? Então, nós que pretendemos o futuro, nós que estamos nos transformando, nós que estamos viajando para dentro de nós mesmos, não podemos de jeito nenhum deixar que as emoções nos conduzam. Lá em casa mesmo, já que eu falei de casa, e eu disse à mamãe: mamãe, vamos para a palestra hoje? Ela disse: vou não. Eu digo: então vou falar da senhora até dizer chega. Pode deixar que hoje eu pego a senhora, né? Toda semana a mamãe chega para mim: meu filho, estou angustiada. Eu digo: e o que foi? Não sei. No outro dia: meu filho, eu estou triste. Eu digo: e o que é, mãe? Também não sei. Eu digo: mamãe, olha, fazem 30 anos que eu sou espírita, por baixo. Fiz as contas não? 45. 45? Eu tenho. 45, o que é que há? Eu digo: mamãe, esse tempo todo que a gente conversa sobre espiritismo, toda a vida eu digo para a senhora: mamãe, as emoções que vêm no encontro da senhora, e a senhora passa em revista na sua lembrança, não fez nada por merecer. Não brigou com ninguém, não ofendeu ninguém, não recebeu nenhuma agressão. Por que a senhora está sentindo isso, mulher? Esse pensamento vem de fora. Eu já disse para a senhora várias vezes, questão 459 do Livro dos Espíritos, depois questão 460 do Livro dos Espíritos, questão 461 do Livro dos Espíritos. Eu repito essas questões toda a vida para a senhora. Ela disse: a 459 eu já sei. Eu digo: e a 60 também. Tem pensamentos que não são nossos, Livros dos Espíritos. Existem pensamentos que nos acudam, que vêm ao nosso encontro, que não nos pertencem, direto. E emoções também. Então às vezes não só vem uma onda mental, vem uma onda emocional. Ela não pode nos vencer. Essa onda mental não pode nos envolver e derrubar o nosso dia, derrubar a nossa semana. Tem gente que tem um sonho difícil, acorda perturbado e passa o dia todo perturbada, passa até semanas perturbada por causa de um sonho. Nós não podemos, porque nós temos que ter o controle das nossas emoções, o domínio das nossas emoções. Elas têm que ser canalizadas na direção do que nós queremos, do nosso futuro, do nosso crescimento espiritual, da nossa paz, dessas leis morais que nos envolvem. Por outro lado também surge uma nova perspectiva de inteligência, porque se é verdade que nós pensamos e sentimos, é verdade também que nós precisamos fazer, não é? Quem foi o cara que disse? Einstein: você pode ter muitos pensamentos e muitos desejos, mas se você não fizer nada, nada vai acontecer. As coisas só acontecem se você colocar em ação o que você pensa e o que você sente. Isso chama-se inteligência volitiva, a inteligência de quem vai fazer. Hoje, essas pessoas que vivem de empresas, né, de palestras, aqui a nossa irmã Cristina aqui, né, que é coaching, é isso? Assim que pronuncia? Coach, uma coisa fina, uma coisa chique, coach. Esta mulher é coach, você também é coach? Alguém mais coach aqui? Nem um James Bond, nada? Essa turma lida muito com esse tipo de inteligência, porque é a inteligência que tem que fazer. E o Livro dos Espíritos, ele diz umas coisas muito interessantes. Na questão 900, eu tinha uma cola aqui, me perdi, mas é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim: se nós podemos, mediante esforços,
alterar as nossas condições espirituais, evolutivas, tal. O que é que os espíritos respondem? Mediante a nossa vontade, nós podemos mudar a nossa vida. Alguém aqui quer mudar a sua vida? Alguém tá aqui tão satisfeito a ponto de dizer assim, não, está imexível, eu não preciso mexer nada. Tem alguém aqui tão conformado assim? Porque a inconformação faz parte do pacote impulsionador do homem do futuro, do homem integral. Dona Joana de Ângeles dizia que todo cristão autêntico sofre um espinho na carne que lhe dói e é ao mesmo tempo a sua advertência. A gente é fustigado para não ser como todo mundo é, para não estar acomodado como todo mundo está. Nós não podemos estar acomodados. Teve um escritor que escreveu aquele livro, ai meu Deus do céu, uma cola aqui, que eu gostei muito, Guimarães Rosa. Ele dizia que um animal alimentado dorme, né? Quando nós estamos sossegados, pacíficos, tranquilos, a gente dorme. Então o Livro dos Espíritos pergunta, será que nós podemos, Allan Kardec perguntou às entidades, nós podemos, mediante os nossos esforços, mudar os quadros, alterar as coisas? Os Espíritos dão uma resposta simplesmente desconcertante. Eles dizem sim, e com pouco esforço. Questão 909. Podem colar quando chegar em casa. E com pouco esforço. Pessoal, com pouco esforço a gente muda. E a gente está tentando lutar, tentando mudar e não consegue. A gente está achando que está fazendo rios de esforço. Tem muitos que dizem, rapaz, eu faço de tudo, e não consigo mudar. Eu surpreendi um rapaz chorando um dia desse. E eu digo, o que foi, meu amigo? Pensei que tivesse sido uma coisa, um parente, um negócio. Ele disse, minha noiva. Eu digo, mas homem, tu ainda está chorando. Ele disse, não, minha noiva está bem. Mas eu vinha com minha noiva aqui. E quando veio, nós passamos por um senhor me pedindo ajuda. Logo aqui perto do centro. E eu olhei para ele e simplesmente virei o rosto. Fiz de conta que nem conhecia aquele homem. Aí, quando entrei aqui no centro, que me lembrei que eu, sendo espírita, jamais poderia ter virado o rosto daquele homem. Então, me deu uma crise de choro. Eu digo, isso faz tempo? Ele disse, não, foi ainda há pouco. Eu digo, pois homem, volte e acha o homem. Porque é tão bom quando a gente pode refazer a bobagem que a gente não é, não. Tem gente que tem um espírito no livro Entre a Terra e o Céu que diz que faz 400 anos que procura aqueles a quem ama ou a quem amou aqui na Terra. Então você teve um desentendimento rápido, teve um desentendimento dentro de casa, seu pai ainda está ali, sua mãe ainda está ali, seu irmão está ali, vá logo ajeitar, rapaz. Ah, eu vou sofrer, sofra não, rapaz. Ajeite, corrija. Então o livro dos Espíritos diz, e com muito pouco esforço. O problema é que o homem não quer. Eu corei de vergonha, porque vamos reconhecer, entre o que o Espiritismo nos dá e o que nós efetivamente fazemos, a balança está bem desequilibrada. Está bem desequilibrada. A gente recebe uma quantidade impressionante de informação, impressionante de modificações. O consolo vem a toda hora. Eu falei há pouco tempo sobre o Consolador Prometido. Como a doutrina espírita é consoladora. Como nós temos motivo de sofrer bem. Sabemos quem somos, para onde vamos, por que sofremos. Vixe, um amigo nosso diz, rapaz, a espírita passa por cima da buraqueira quando está sofrendo. Parece uma Toyota passando por cima dos buracos. Nem sofre, nem sente. Toyota sente. E a gente também, não é? Mas só que a gente passa melhor, porque a gente compreende essas coisas todas. A lágrima da gente, o sofrimento da gente é um sofrimento consolado, porque você tem uma perspectiva futura, você acredita numa coisa mais na frente. O campeonato é longo. O pessoal diz que o campeonato brasileiro é muito longo, porque dura um ano quase, né? Aí jogador é transferido, machucado, o time muda de técnico, tarará, acontece tanta coisa. Time que está no primeiro lugar, quando vê está no último lugar, mas é só um ano. E nós, que temos um campeonato infinito pela frente, que vamos ver muitas coisas acontecerem. Por exemplo, o nosso sol esfriar. Sabiam que a gente vai ver? Não é o sol do sertão não, que um dia desse um rapaz disse, vem aqui para a gente conversar. Eu digo, que horas? Ele disse, quando o sol estiver frio. Eu digo, vamos esperar exatamente 11 bilhões de anos para ter essa conversa. Ele diz, mas o pessoal sabe que no sertão, quando o sol está frio, é quando vai ficando de tardezinha, né? O sol vai dando aquela sombrinha e tarará, mas até o sol vai esfriar. E nós não, nós somos eternos, a nossa perspectiva é longilínea, muito longa, e não é necessariamente nem linear e nem coplanar. É nós temos muitas possibilidades, então nós precisamos agir.
O espírita tem que agir, tem que fazer. E fazer certo. Eu tenho um amigo que diz assim, isso é da física. Se você caminhar na direção correta, não precisa ser ligeiro, você chega. Por outro lado, se você tiver a passos largos na direção errada, vai ter que recompor, né? Vai ter que voltar de novo porque está perdido, está para o caminho errado. Porque depois que você se orientar, não se afobe não, né? Não se aveste não, como diz aquela música, que pode acontecer tudo, inclusive nada. Lembra daquela música? Você está indo no caminho correto, os seus passos vão dar de forma correta. Então nós precisamos da inteligência volitiva, precisamos da inteligência racional, da inteligência emocional e precisamos da inteligência de quem vai agir. Porque se tem tanto conteúdo, se tem tanta coisa, por que você não faz nada? Por que você não se movimenta? Não precisa que você viva dentro de abrigos, dentro de orfanatos. Tem gente que pensa que se não estiver no hospital visitando, se não estiver no final do ano juntando 300, 400 cestas básicas, não está fazendo nada. Nós não estamos falando disso. Nós talvez estejamos falando também disso, mas nós estamos falando da transformação individual da criatura, que entende o que sente, entende o que pensa e precisa agir na direção da transformação de todos nós. Então, a proposta do homem inteligente está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que eu trouxe bem escrita a cola, porque não decorei, claro, né? Porque a gente chega numa certa idade e não decora mais coisa nenhuma. O enxerto está cheio, né? Eu quero esquecer de coisa que eu não esqueço e quero lembrar de coisa que eu não consigo lembrar. Já passaram por isso? É o disco cheio, o disco está cheio já, né? Eu não sei, por exemplo, para que eu ainda me lembrar os 3 ciclos da respiração aeróbica. Para que eu quero saber disso? Mas não apaga, o que eu posso fazer? Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, desculpem, os bons espíritas. Aí vejam se tudo que a gente precisa do homem integral, do homem que busca a si mesmo, está tudo aqui. Ele diz, olha, aquele que pode ser com razão qualificado de espírita, verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. Será que somos nós? O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Ou seja, o espírita é motivado, é animado. As fibras mais sensíveis mexem quando ele se envolve com a proposta espírita. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Foi daqui do capítulo 17 que saiu a definição do espírita. É aquele que se esforça em ser melhor. Espírita é como o homem do futuro, como o homem integral. É o homem do esforço, da luta, né? Aquele que procura. Cai, como nós vamos cair muitas vezes, mas e daí? Presta atenção onde é que foi a ferida, onde é que foi o escorregão. Presta atenção se tinha óleo. Estuda a queda. Presta atenção onde foi a queda. Por que caiu? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é assim? Dá a volta por cima. Não fica choramingando lá, que isso é coisa de criança. Nós adultos enfrentamos as dificuldades, entramos na hora da crise soerguidos, né, para cima. Então diz ainda mais: enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem vontade firme. Então o Espiritismo coloca tudo que a gente precisa do homem do futuro. Nós precisamos ter apenas a integralidade do nosso pensamento, nos dar bem com a comunidade, né? Todo mundo sabe que espírita, que vive em centro espírita, mas é intrigado na rua, não entendeu direito a coisa. Espírita que vive dentro da casa espírita, mas dentro de casa é agressivo, é violento, né? Eu tenho um amigo que ele diz: rapaz, eu sigo a minha esposa às vezes no centro espírita de longe. Eu digo: e não entra por quê? Ele disse: não, só para me ficar olhando, eu acho tão bonito. Porque ela, quando sai de casa, sai braba, sai tão violenta dentro de casa. Quando ela entra no centro, até a voz dela muda. Ela: meus irmãos,
Aí eu digo, eles eu acho tão bonito. Ela está lendo as mensagens, nós estamos... Aí eu digo, mas não é desse jeito mesmo? É porque, meu irmão, o nosso centro espírita é ainda de nós que estamos lutando. No futuro, nosso centro espírita é o mundo. Essas paredes ruirão, vai cair tudo. E nós seremos nós mesmos o tempo todo. Você vai poder ser espírita no trânsito, você vai poder ser centro espírita na natureza, quando faz seus projetos, quando pensa no próximo o tempo todo. Toda hora você vai estar pensando. A nossa condição, por exemplo, de falador, que, né, já é mais ou menos assim. Eu não posso brigar com ninguém, de jeito nenhum. No trânsito, então, principalmente porque quando se eu levar uma trancada e eu ver que alguns cabelinhos brancos tem naquele motorista, pode ser papai, pode ser mamãe. Se for uma pessoa me trancando assim, daquelas pessoas que querem entrar onde não cabe, eu vejo logo que é um semblante jovem, pode ser meu menino, meu filho, porque boy é assim, né? Entrando nos cantos que não cabe. Paciência. Então, de todo jeito, você se colocando no lugar do outro, você diminui a sua estrutura, né? Fica menos agressivo, entende melhor o próximo e vai tendo uma relação de convivência melhor. Então, nós entendemos que esse desafio vem muito bem a calhar, porque nós estamos vivendo um momento na Terra, caros irmãos, em que nós estamos sendo convocados a fazer um pouco mais. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Nós estamos passando por um momento de transição muito delicado. Não é um momento comum, é um momento ímpar. É um momento ímpar. Estamos sendo convocados a tirar nossos projetos do bem da gaveta. Estamos sendo chamados como se só tivéssemos cada um de nós para fazer o serviço, porque eu já me perguntei por que eu. Talvez vocês também devam se perguntar, por que a providência divina conta comigo que sou imperfeito, comigo que tenho defeitos, comigo que sou preguiçoso, que sou ocioso, comigo que sou indisciplinado, por que eu? Mas é porque é conosco que a espiritualidade está contando. Dr. Bezerra de Menezes diz que nós não somos mais chamados para ir para as feras, para as arenas, ser queimado de cabeça para baixo nos postes. Talvez se eu fizesse uma proposta aqui, quem estiver aqui pode morrer. Talvez não tivesse ninguém, nem eu. Mas não é para isso que nós estamos sendo chamados. Nós estamos chamados para uma luta silenciosa, uma luta de renúncia e de sacrifício, nesse momento difícil que a nossa humanidade está dizendo. E nós temos que amanhã ter a honra de poder dizer que nós participamos desse momento de cabeça erguida. Com dificuldades todos temos, com dramas todos temos, dificuldades financeiras, doenças físicas, parentes desencarnando, do lado da gente desencarnando. E daí? Fui um dia desse fazer uma palestra no hospital, todos estavam querendo desistir da tarefa por causa das crianças desencarnando. Eu digo, mas não, nós estamos aqui, apesar de tudo, Deus conta com cada um de nós. E esse momento de regeneração, detalhe, já tem muita gente regenerada, hein? Já tem muito homem integral aqui, graças a Deus. A maioria de nós já estamos mais preocupados com a espiritualidade do que com a materialidade. E mesmo quando estamos envolvidos com as coisas da satisfação da matéria, há uma preocupação, há um incômodo. A gente fica pensando, meu Deus, isso está correto, meu Deus, isso está errado. Esse incômodo é um sinal do homem integral. É o sinal de que você está na boa busca, na luta contra você mesmo, contra a sua imperfeição. Nós não precisamos ser melhor do que os outros, nós temos que ser melhor do que nós mesmos. Nós temos que encontrar um jeito de passar a alegria que o Espiritismo nos passa para as pessoas. Ninguém pode estar do lado da gente tendo sombra, tendo desânimo, tendo tristeza. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde os nossos amigos se sintam tranquilos e ditosos. Vamos ofertar para aqueles que estão ao nosso lado o que nós temos de melhor. As nossas trevas, a nossa escuridão, ela fica para lá. Um belo dia, quando procurarmos, ela nem sequer mais exista. Não vai ter mais nem treva dentro da gente. Mas hoje, nós estamos num momento do planeta em que cada peça, cada um de nós aqui, cada um de nós, o chamamento é invisível, o chamamento não é cobrando, não é botando a porta da gente abaixo, que Jesus nunca fez isso. Mas nós estamos todos sendo convocados a nos tornar pessoas melhores, porque o mundo só vai mudar quando as pessoas transformadas magnetizarem as comunidades e as multidões. Um homem efetivamente transformado, dizia Gandhi, consegue magnetizar a muitas pessoas. Então, caros irmãos, fica o convite, o desejo de que nós mantenhamos essa nossa luta, essa nossa busca, essa nossa procura de cada dia descobrirmos os nossos defeitos, nossas falhas, corrigirmos, ajeitar nessa luta incessante, contínua, nessa guerra branca contra a nossa própria condição, para que a gente tire um lado prático
desse momento que nós estamos vivendo. A gente tem que sempre pensar, isso vai mudar a minha vida? Isso tem alguma implicação no meu cotidiano? Esse homem integral, essa proposta de homem integral, que nós temos como Jesus, o nosso modelo, essa busca até esse modelo integral, Jesus, que avança, mas que é o nosso modelo de perfeição, será que nós estamos avançando, progredindo? Será que vamos sair daqui hoje pensando, meu Deus, tem uma coisa que eu tenho que mudar, tem um negócio que eu tenho que alterar, tem um tempo que eu tenho que dedicar a alguma coisa a alguém? Nós esperamos que sim, porque nós espíritas não estamos aqui para perder tempo, não. Nós espíritas estamos aqui para mudar realmente as coisas, nós estamos aqui para incendiar. Todo mundo diz o seguinte, que Jesus veio, o Criador fez a brasa, Jesus acendeu, e o Espiritismo veio para soprar e muito, veio para incendiar as coisas. Se a gente não tiver incendiando a coisa com o nosso inconformismo, com nossa expectativa de mudança, de alteração dos padrões, principalmente os nossos, porque antes de apontar os 4 dedos para lá ou um dedo para lá, aponte os 4 dedos para você. Pense logo em você, como é que você está. E depois o mundo vai mudando. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela amizade, pela atenção. Não é? Que Deus nos abençoe e continue nos dando a sua paz. Muito obrigado.